Olá, meu nome é Felipe Ades, eu sou oncologista clínico e hoje eu vou falar sobre sessão de biologia tumoral que aconteceu aqui na ASCO no sábado, que é traduzindo dados de sequenciamento genético em decisões clínicas para os pacientes. Então foram 3 abstracts que foram apresentados. O primeiro foi pelo Dr. Tredan, que foi um estudo muito interessante com mais de 10 mil pacientes, onde ele sequenciava o tumor dos pacientes, então ele avaliava toda a material genético desses tumores, procurando por mutações e viam quantas dessas mutações poderiam ser alvos de novos medicamentos, né? Nesse estudo, então, ele fica entre 10% e 15% dos pacientes apresentam mutações que podem ser alvos de tratamento e ele identificou que esses pacientes que tinham mutações iam melhor do que os pacientes que não tinham mutações quando as mutações eram tratadas com medicamentos-alvo. E eram diversos tipos de mutações e diversos tipos de medicamentos-alvos, né? O segundo abstract foi pela doutora Cobain, que foi mais ou menos a mesma coisa, só que ela fez num outro grupo de pacientes, ela sequenciou esses tumores e viu que quem tinha mais, quem conseguia ser identificado como mutação e era tratado, ia melhor do que quem não tinha esse tipo de tratamento, tá? E eles conseguiram chegar mais ou menos no mesmo número de pacientes que tinham mutações e que poderiam ser tratados com drogas-alvo, em torno de 10% a 15%. E o terceiro estudo foi um estudo bastante interessante, foi o Dr. Amakanavar, que é indiano, e ele apresentou o custo disso. Quanto custa a gente fazer um tratamento baseado em dados genéticos? E ele identificou que para cada conduta que a gente muda por dado genético, a gente tem que gastar entre 2.700 e 9.000 dólares. Ou seja, o custo para você usar essa técnica nova, para você tomar a decisão, é de 2.700 a 9.000 dólares. Tá? Então, é uma nova abordagem que pode ser feita. Em vez de a gente tratar o tumor pela histologia, tratar a mutação em si. Depois houve uma discussão bastante interessante e um pouco perturbadora também, porque o que foi levantado pela audiência é que talvez a gente achando um paciente que tem a mutação, a gente não está melhorando o prognóstico dele porque a gente está dando aquela droga que acerta a mutação. E sim, isso é um fator prognóstico. Se ele tem a mutação, ele poderia ir melhor simplesmente porque ele já tem aquela mutação. Isso é uma questão em aberto, a gente não sabe se foi a medicação que mudou o prognóstico do paciente ou o paciente que tem mutação identificada já iria melhor do que não tem mutação, mas essa é uma hipótese importante, é uma via de descobrimento de drogas e uma via de definição de tratamento inovadora e merece ser explorada no futuro.